Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula webinar sobre como preparar um relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Esse documento requerido pela Lei Geral de Proteção de Dados, que visa demonstrar como a empresa trata os dados pessoais em seus processos. Meu nome é Wagner, eu sou especialista em sistemas de gestão, auditor, líder em ISO 27001, segurança da informação e proprietário da Santos e Gozzetto Consultoria em Gestão e Treinamento. Muito boa noite, seja bem-vindo a esse webinar, essa aula que irá demonstrar aqui como que você e sua organização pode preparar esse relatório de impacto e de proteção de dados pessoais. Vamos à aula então, né? Vamos ao webinar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, com o material que nós preparamos aqui. Esse material ele vai ficar disponível aqui no link dessa transmissão, na descrição dessa transmissão, de forma que você poderá baixá-lo, né? Tanto esse material, como também o modelo de relatório de impacto que você poderá usar aí na sua organização. Eu espero que as informações sejam de grande ajuda aí para que você possa ter esse relatório para apresentar para a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, quando solicitado. Eu vou demonstrar aqui como isso se dará, tá bom? Então, primeiramente, vamos esclarecer o que esse webinar, o que essa aula, ela não é, né? Ela não é um copiar-colar, tá, gente? Puxa vida, agora eu recebi aqui uma coisa aqui prontinha para mim, né? Eu posso baixar aqui, simplesmente troco a logomarca, os nomes aqui das organizações e pronto, eu já tenho o meu relatório de impacto de proteção de dados. Não, não é isso. Então, não é o objetivo dessa aula, desse webinar, é oferecer esse tipo de coisa, mesmo porque os processos das empresas variam, a sensibilidade dos dados também variam, o tipo de dado pessoal tratado varia, o modelo de risco varia. Então, isso não tem como fazer e nem é saudável fazer, né? Esse webinar também não é uma solução para demonstrar aderência com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? A lei ela é complexa, bem dinâmica, cheia de itens e coisas a serem implementadas e modelos de gestão e cuidados que devem ser implementados na organização. Em outras palavras, né, a lei ela requer um sistema de governança. Então, esse webinar aqui não há nem como, né, ter uma solução para tudo isso, tá bom? E também não é uma poção mágica para que você evite complicações com fiscalizações, né? Então, não vai ter nele aqui uma varinha de condão que vai dar uma poção mágica ou uma solução milagrosa para que você não tenha, ou sua empresa não tenha complicações aí com fiscalizações da Agência Nacional de Proteção de Dados, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E também, esse webinar não é uma apresentação de um modelo de governança de privacidade de dados, porque isso é algo que precisa ser desenvolvido, é algo que precisa ser implementado, né? Porque o relatório de impacto e proteção de dados nada mais é do que uma demonstração de o que o seu sistema de governança de privacidade de dados faz, né? Então, o seu relatório ele vai estar alicerçado e fundamentado em seu sistema de governança. Então, não é objetivo desse webinar apresentar um modelo de governança de dados, é algo que você precisa implementar na organização. Então, dito aí o que esse webinar ele não é, vamos então definir aqui o que é um relatório de impacto de proteção de dados. Vamos definir o que é isso.
Primeiramente, né, a gente precisa entender que ele é um documento requerido pela lei. Eu já vou apresentar aqui quais são os artigos da lei que são indicados, né, onde ele é citado. E ele é um relatório muito importante, porque se a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, solicitá-lo, você tem que ter em mãos, né, a empresa tem que ter ele prontamente, tem que ter ele pronto para apresentar para a autoridade nacional. Daí a importância desse relatório. A gente vai entender um pouquinho como ele está estruturado, como ele deve ser estruturado e quem deve prepará-lo, né? Então, vamos entender aí, afinal de contas, o que é um RIPD. Bom, antes, essa sopinha de letrinhas aí é a maneira como ele é chamado aí pelos profissionais ou pelo meio, né? Eu costumo sempre chamar ele na nossa forma aqui, né? Na maneira como a autoridade nacional ou a própria lei, né, LGPD, chama ele, né? Então, é o relatório de impacto de proteção de dados, né? Existe outras formas de chamá-lo, alguns chamam eles de DPIA, né, que é o Data Privacy Impact Assessment, né? Ou simplesmente PIA, Privacy Impact Assessment, ou até mesmo uma avaliação de impacto de proteção de dados. Seja qual é o nome que se use, né, ele é o documento que vai demonstrar como a sua organização está protegendo os riscos que o titular dos dados pessoais tem quando você recebeu autorização para tratá-los, né, em sua organização, conforme o contexto, o significado e a relevância dos dados pessoais que você trata. Eu costumo chamar de relatório de impacto de proteção de dados. Tem muitos que chamam ele esses nomes comuns, aí até mais bonitos, essas siglas em inglês, etc., né? Bom, agora vamos definir um pouquinho aqui como que esse relatório está fundamentado, né? Vamos definir direitinho ele, o termo e a definição. Então, lá no artigo 5 da lei, parágrafo 17, tem lá direitinho, né, a definição do que é um relatório de impacto. Então, está lá, ó, relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É a documentação do controlador. Quem que é o controlador? É a empresa representada na sua figura principal, seu diretor, seu presidente, seu CEO, aquele que dá as ordens, né? Figurativamente falando, aquele que manda prender e manda soltar, né? Que contém uma descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como, além disso, né, as medidas, salvaguardas e mecanismo de mitigação do risco, né? Então, isso é o texto jurídico da lei, né? Não é também intuito desse webinar fazer aqui uma interpretação jurídica. O advogado faz isso com muita facilidade. Mas essa é a definição do que é um relatório de impacto. Em outras palavras, né, demonstrar como é que sua empresa trata os dados pessoais, né, e como que a empresa adota medidas, e quais são as medidas que a empresa adota para mitigar o risco a a perda de privacidade do titular. É importante lembrar, né, que esse relatório ele não está fundamentado, ele não deve ser fundamentado com base na proteção da empresa, mas é a proteção do titular do dado pessoal. Quando
o relatório ele é montado, ele é preparado, as informações ali devem ser no sentido de como a empresa diminui, ou seja, mitiga os riscos que o titular tem quando ele lhe consente o uso dos seus dados pessoais dentro da finalidade específica. Tá bom? Agora, tem um outro termo que está lá na ISO 29134 de 2020, que é um termo mais familiar para aqueles que já trabalham com os processos nas empresas, né? Olha só que interessante, é um processo geral de identificação, análise e avaliação, consultoria, comunicação e planejamento do tratamento de potenciais impactos à privacidade em relação ao processamento identificável, especialmente informações enquadradas dentro da estrutura de gerenciamento de risco mais ampla da organização. Então, isso é o que a ISO 29134 estabelece sobre o que é um relatório de impacto. Basicamente, as duas falam a mesma coisa, ou seja, olha, demonstre como que você trata, demonstra como que você guarda, demonstra suas medidas, os seus mecanismos para diminuir os riscos de privacidade do titular dos dados que você recebeu consentimento para tratar. Bom, agora, qual que é a aplicabilidade disso, né? Vamos associar e aplicar isso realmente no nosso dia a dia. Para tanto, a gente precisa entender o que a lei diz, né? Então, vamos lá para o artigo 38 da lei. Olha que interessante, muita atenção agora. A Autoridade Nacional, ou seja, a ANPD, ela poderá. Então, isso daqui, gente, tem que ficar muito atento com isso, porque às vezes os desavisados, ou muitas vezes alguém que não esteja muito interessado em fazer com que seus processos fiquem aderentes com a lei, né? Ou até algum atrasado aí por natureza, ele pode interpretar esse poderá como se, eu acho que eles vão pedir, acho que isso talvez não. Eles vão pedir, tá? A Autoridade Nacional, a ANPD, vai solicitar o relatório de impacto de proteção de dados, porque é um meio que eles irão entender que a sua empresa tem um modelo de governança. Né? Então, esse poderá aqui tem que ficar muito esperto com isso. Então, a Autoridade Nacional poderá determinar ao controlador, ou seja, a sua organização, na figura do seu diretor, do seu presidente, que elabore o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive dos dados sensíveis. Referente ao quê? A toda a sua operação de tratamento de dados. Em outras palavras, o ciclo de vida que o dado pessoal tem dentro da sua organização. Desde quando você coleta num formulário na internet ou num formulário escrito, até a hora que você efetivamente já terminou de usá-lo e precisa ou descartar ou devolver para o titular. Né? Então, aí vem, né, o parágrafo único, observado no disposto, no caput desse artigo, o relatório deverá conter. Agora, vamos ver, importante, né, o que tem que ter nesse relatório, no mínimo, no mínimo, uma descrição dos tipos de dados que você usa, quais são os dados pessoais que você... O inventário, né, inventaria esses dados, aí, né, lista eles para a gente. Qual a metodologia que você utiliza para coletar, como é que você faz para receber esses dados consentidos no titular? Para quê? Para a garantia da segurança e análise do controlador em relação às medidas que você vai usar para mitigar o risco. Vamos lá o que diz o artigo 38. Né? Aí depois o artigo 10, lá no terceiro, né, diz que a Autoridade Nacional, de novo, poderá, né, tomar muito cuidado com isso, solicitar ao controlador o relatório de impacto
de proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento o interesse legítimo, observados os segredos comerciais e industriais. Já temos tido notícia que a ANPD já tem solicitado esses relatórios de impacto, em especial para algumas situações, alguns eventos de perda de privacidade que têm ocorrido recentemente. Bom, qual é o objetivo de a gente ter um relatório de impacto de proteção de dados? Primeiramente, melhora, né, a oferta dos serviços de tratamento. Ele visa também aumentar a conscientização sobre a privacidade. Né? Outra coisa, o relatório de impacto, ele melhora a comunicação sobre a privacidade para as partes interessadas, aqueles que têm interesse na organização, e esse interesse é justificado. Por exemplo, a própria ANPD, ou um cliente da empresa cujo cliente terceirizou a parte de operação de tratamento de dados com a sua organização. Então, isso, o relatório, ele tem essa capacidade de melhorar a comunicação. Está aqui a maneira com que eu trato, está aqui a forma com que os riscos eu gerencio e diminuo as chances de ocorrência. Então, com o relatório em mãos é muito mais fácil você demonstrar essa maneira de governança, né? E ele também reforça, né, o objetivo do relatório de impacto é reforçar a confiança dos titulares dos dados e das autoridades que têm o dever de fiscalizar. Né? Então, uma empresa que tem um relatório de impacto bem preparado, que não é um Ctrl+C ou Ctrl+V de uma outra organização, mas ele reflete realmente como que é o sistema de governança da empresa, dá bastante confiança, sim, para os titulares, em especial para aqueles que fiscalizam também. Bom, vamos, quem é quem, né? Quem é quem aí para preparar um relatório de impacto? Para definir o quem é quem, a gente se recorre à lei. Então, lá na lei, quando ela fala dos agentes de tratamento de dado pessoal, ela define ali alguns personagens, que é o controlador, eu acabei de falar aqui para vocês, o operador e o encarregado. Então, essas são as pessoas envolvidas na preparação de um relatório de impacto. Né? O controlador, eu já conversei com vocês, né? É o responsável master da empresa, o responsável sênior, na figura do seu presidente, do seu dono, do seu CEO, do seu diretor, né? Aquele que toma as decisões dentro da organização. O operador ele pode ser uma pessoa natural, ou seja, um funcionário da organização, ou até mesmo uma pessoa jurídica, né? Onde houve a terceirização de tratamento de dados. Imagine, por exemplo, uma empresa que ela não tenha um departamento de pessoal, um RH, e ela terceirizou todo esse processo com um escritório, por exemplo. Esse escritório acaba sendo o operador, né, do dado pessoal, aquele que efetivamente trata, aquele que efetivamente usa os dados pessoais na atividade, em nome do controlador. E o encarregado, né, é uma pessoa, né, indicada pelo controlador que atua como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a autoridade nacional. Ou seja, é o dono do sistema, né? É ele que vai se apresentar quando os titulares ou a autoridade nacional desejar saber algo sobre o seu sistema de governança. Conforme eu falei, né, os fornecedores da empresa também podem ser figuras importantes aí no processo de preparação de um relatório de impacto. Porque se você, por exemplo, terceirizou seu processo com alguma organização,
eles se tornam operadores no processo do tratamento. Então, eles também, por tabela, devem preparar os seus próprios relatórios de impacto para apoiar o seu relatório de impacto. Bom, quais são os benefícios que um relatório de impacto tem para o titular? Primeiro, ele vai ter uma garantia, né, de que seus dados pessoais estão sendo tratados com processos seguros. Uma organização com um sistema de governança de dados é menos propensa a afetar indivíduos de forma negativa. Quando falo menos propensas, é porque não existe situações invulneráveis, né? Então, o Superman ele possui uma vulnerabilidade, né? Que é a criptonita, né? As empresas também possuem vulnerabilidades, porém, com um sistema de governança, de proteção, essa vulnerabilidade ela é entendida, compreendida, e coloca-se níveis de sombras cada vez mais potentes, né, para que essa vulnerabilidade não fique visível, aparente e que tenha o controle adequado, né? O outro benefício para o titular é a transparência. Então, se ele quiser saber como que uma organização trata e protege seus dados, é só pedir para consultar o relatório de impacto, né? Porque ele precisa verificar se a finalidade de consentimento continua mantida, né? Imagina, por exemplo, você consentiu o seu endereço e seus dados pessoais única e exclusivamente para que a correspondência chegue no seu endereço. E aí a empresa está usando isso para outro fim, como, por exemplo, enviar propagandas, promoções, ou até mesmo foi compartilhado indevidamente com outros meios, com terceiros, né? Então, por isso que uma empresa com relatório de impacto é muito mais transparente para o titular. Para o controlador agora, para a empresa, ou representada na figura do seu diretor, reduz a possibilidade de não estar aderente com o artigo 38 da lei. Então, uma vez que você tem o relatório de impacto, você está, digamos assim, protegido, né, para estar aderente com a lei. Facilita a apresentação do seu modelo, né, a apresentação do seu modelo de governança. Não precisa muitas explicações complexas, né? Então, isso facilita a apresentação. Auxilia no processo de mapeamento das vulnerabilidades, porque quando se prepara um relatório de impacto, você mapeia todas as vulnerabilidades através da aplicação do sistema de gestão de riscos. E auxilia também na redução dos custos relacionados, né, com ferramentas de proteção e controle. Uma vez que você mapeou todas as vulnerabilidades, os riscos associados, os técnicos, os seus operadores, os profissionais que estão atuando na proteção de dados vão entender exatamente o que é necessário, não vão ficar, por exemplo, pecando pelo excesso, né, por assim dizer. Bom, quais são as metodologias que são utilizadas para a preparação de um relatório de proteção, relatório de impacto e proteção de dados? Bom, a principal metodologia utilizada é o sistema de gestão de riscos, né? Porque o relatório de impacto ele está fundamentado numa atividade de gerenciamento de riscos. E o modelo mais comumente usado é o da ISO 31000, na versão 2018. Olha, poxa, muitos dos meus clientes e alunos que eu tenho, e em treinamentos que eu dou, me perguntam, Wagner, tem uma outra maneira da gente apresentar que nós controlamos os nossos riscos? Olha, claro que existe. Se você tiver o seu próprio modelo de
de identificação dos riscos, né, e de avaliação e análise desse risco, nada contra você usar a sua própria metodologia. Apenas a ISO 31000 fornece um modelo, ela não é uma norma certificável, ela não é uma norma contratual, ela é uma norma orientativa. Pode ser usado, você pode usá-la para desenvolver o seu modelo, né? Então, uma vez que você vai fazer o seu relatório de impacto, ele está fundamentado nisso, você mitigar os riscos. Então, se você aplica esse framework aqui, ó, esse modelo da ISO 31000, você, de certa forma, já vai estar entendendo quais são os riscos à privacidade, né, dos dados que você inventariou e como que você vai tratar esses riscos todos. Então, eu sempre recomendo, né? Eu não digo que é esse que você tem que usar, eu sempre recomendo que você use o modelo da ISO 31000 na versão 2018. As ferramentas, as tabelas de gestão de riscos, elas variam muito. Vou oferecer aqui para vocês nesse webinar um modelo. Então, não é também o intuito desse webinar fazer uma interpretação de como aplicar o sistema de gestão de riscos, mas sim demonstrar que isso aqui, para o seu relatório de impacto, vai ser necessário. Então, você entende o seu contexto, você inicia o seu processo de avaliação de risco, identificando os riscos, lembrando, o risco associado à perda de privacidade do dado que você recebeu consentimento para uso, né? Você vai fazer a sua análise de riscos, você vai fazer a sua avaliação e você vai demonstrar como que você trata, né? Então, uma vez que você aplicou esse framework, esse modelo, com certeza você já estará demonstrando como que você diminui o risco, a perda de privacidade dos dados que você recebeu consentimento para tratar. Um outro modelo muito bom que eu recomendo, né, e eu tenho usado esse modelo aqui dos relatórios de impacto que eu tenho feito, nos treinamentos que eu tenho dado, nas minhas aulas, é o relatório do ICO, do Reino Unido. Né? Eu vou deixar o link para vocês aqui. Como eles já têm muita prática nesse processo de fiscalização, de auditoria, nos modelos de governança de privacidade de dados, e eles também já ofereceram, e já têm como documentos públicos, inclusive, de forma que você pode baixar diversos modelos lá de relatórios de impacto, né? Chamado de PIA. Né? Então, eu entrei aqui, né? Pesquisei bastante, né? Esses modelos de relatório e essas práticas, e vi que são muito boas. Né? E o modelo oferecido por eles já é um modelo consagrado lá no Reino Unido. Né? E o ICO produziu, o ICO quer dizer Information Commissioner's Office, é o equivalente à NPD nossa aqui. Eles produziram um modelo que ele é constituído em 7 etapas específicas. Então, se você seguir essas 7 etapas desse modelo que o ICO preparou, você vai ter um relatório de impacto. Porém, não adianta pegar o modelo deles e simplesmente fazendo copiar e colar, porque você não está demonstrando como o seu sistema é. Na realidade, o modelo é apenas as etapas que você tem que seguir. No final desse webinar, eu vou demonstrar aqui como seria. É o modelo que eu uso. Tá bom? Esse modelo está fundamentado em 7 etapas, como eu compartilhei com vocês. A primeira coisa, você vai fazer uma identificação das necessidades que você tem para usar dados pessoais com o consentimento na sua finalidade de uso. Você vai fazer uma descrição do inventário, né? Ou seja, uma lista
de quais são os dados pessoais que você trata, e aí, para cada dado pessoal que você trata, você vai demonstrar o processo que você usa para avaliação dos riscos. Aí, por isso que está lá o modelo, aquele framework da ISO 31000 que eu apresentei para vocês. Aí, na quarta etapa, você vai demonstrar como que você protege, né, a perda de privacidade dentro das vulnerabilidades que você mapeou, né? Lembrando que risco não é um decreto de que algo vai acontecer, por isso que o nome é risco, né? Você demonstra como que você faz o seu tratamento, né, dos riscos. Ah, eu assumo o risco. Ok, você assume o risco, mas apenas assumir o risco não significa que você tem um controle sobre o risco. Assumir o risco significa que você precisa tratar esse risco, ou seja, colocar os níveis de sombra adequado para que efetivamente ele não ocorra, né? A sua atividade de autorização, de registro dos resultados desse processo do tratamento de risco. E depois, por último, a sétima etapa é integrar os resultados desse sistema de tratamento dos riscos, conforme aquilo que você inventariou, no seu modelo de governança de dados que você implementou. Muitas pessoas me falam, qual que é o modelo de governança? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, lá no seu capítulo 50, desde o capítulo 49 e 50, ela diz que uma empresa deve ter ali um modelo de governança, né? A lei, ela não especifica qual modelo de governança, porém, existem, mais comumente usado, a ISO 27001, a ISO 27701. A lei obriga você a implementar isso? Não, mas é o modelo que você pode implementar como forma de você ter um sistema de governança. Você integra o seu relatório com o seu modelo de governança que você implementou na organização. Bom, vamos fazer um embasamento dessas referências, né? Então, a gente tem a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos aí, ó, o ISO IEC 24134/2020, que é tecnologia da informação, técnicas e guia para você ter o seu processo, né, de privacidade, impacto à privacidade de dados. A própria ISO 31000, as diretrizes, e você tem aqui as informações da ANPD do Reino Unido, lá, né, que é o Information Commissioner's Office, que é a autoridade independente do Reino Unido, que são documentos públicos, você pode entrar lá e baixá-los para poder pegar os modelos dele. Eu vou deixar um modelo que eu uso, que eu adaptei, o modelo que eu baixei do site da ICO, e eu vou deixar aqui na descrição desse webinar. Agora, eu vou apresentar para vocês o modelo, né, do nosso relatório que nós usamos aqui. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Eu vou apresentar o modelo que nós aplicamos aqui na Santos e Gozeba. Esse aqui é o modelo de relatório de impacto que a gente usa. Está no nome da nossa empresa, né? Ele está fundamentado naquele relatório lá das 7 etapas, né? Então, primeiramente, a gente vai olhando aqui, ó, toda a parte de restrição de acesso. Os seus documentos, geralmente, você tem que ter, apesar de eles serem públicos, você tem que ter uma certa restrição de acesso apenas àqueles que são partes interessadas nas suas atividades, né? Para que talvez alguma coisa confidencial, algum procedimento de controle de privacidade que seja mais
específico, não seja de domínio para quem não tem interesse, então você tem que descrever aqui toda a parte de restrição de acesso e defini-lo como confidencial. Aí a gente vem para um conteúdo, né, do relatório. Depois a gente vem com as questões das generalidades, explicando as razões, né? Aqui você pode colocar realmente o nome da sua empresa, né? E definir algumas coisas relacionadas ao que você faz aí na organização com relação ao impacto de privacidade de dados. Em seguida, começamos aquelas 7 etapas que nós vimos lá no ciclo, né? Onde você vai fazer a identificação. A primeira coisa é fazer a identificação da necessidade, né? Aqui nesse espaço você coloca como, né, por que a sua organização precisa dos dados pessoais para o tratamento. Porque a lei, ela recomenda que você justifique que exista uma finalidade. Então, nesse espaço, você vai descrever quais são as razões. Então, eu deixei um texto aqui, ó, que é de uma outra empresa, né? Então, você precisa descrever as suas razões, não adianta você pegar essas razões aqui e usar como suas, né? Aqui só está de exemplo, tá bom? A segunda etapa, então, você vai definir as atividades, né, do processamento do inventário, como é que você inventariou os dados pessoais que você recebeu consentimento para tratar, né? Aí a gente vem para a terceira etapa, né? Aqui, olha, eu deixei até um modelo de exemplo, né, de ferramenta para o inventário dos dados pessoais. Eu posso compartilhar esse modelo também, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Aí depois nós temos a terceira etapa, que é a identificação e análise dos riscos. Aqui a ferramenta utilizada, que não precisa ser essa mesma, pode ser a da sua empresa, a forma com que você, o framework que você usa, né? Aí a gente vem para a quarta etapa, que é a identificação e avaliação de proteção que você aplica. Você tem que fazer uma descrição aqui de como que é o processo. Lembro que esse modelo aqui colocado é o dessa empresa, né? Eu até deixei aqui o logo da empresa sobreposto e tirei aqui algumas informações, né? Você pode usar o seu modelo. Ah, Wagner, eu já tenho um sistema de gestão de riscos aqui. Ok, aplique esse modelo de gestão de risco que você tem com vistas à perda da privacidade do seu titular, o titular que consentiu para você o uso dos dados pessoais dele. Não é o risco da sua empresa, é o risco que o seu titular tem. Deixei aqui o modelo. O texto, se você achar que está legal, que você consegue aplicar esse mesmo texto com leves modificações para a sua empresa, tudo bem, mas lembre-se que isso não é um copiar-colar, isso é um modelo que você tem que seguir. E aí, o fluxo do tratamento dos riscos, né? Uma descrição de como que você faz o tratamento. Ó. Lembrando que aqui pode ser o seu modelo, o que a sua empresa aplica, o que você pretende aplicar. A etapa 5, que é a sua atividade de tratamento, como é que você descreve os níveis de prioridade, como que você entende como a prioridade, a média prioridade, a menor prioridade, como que você aceita, mitiga, elimina os riscos, né? O seu plano de gestão de riscos à privacidade. A etapa 6, fazer a integração dos resultados com os demais documentos de privacidade. Aqui, ó, todos os documentos que a empresa usa, ó, política de segurança da informação, política de privacidade, termos de condição, atividade de recursos humanos, contato com autoridades, enfim, olha, toda a documentação que essa empresa, que modelo, tem usado para ter um sistema de governança de dados.
definida aqui no relatório. É um relatório simples, olha, tem 11 páginas, né? Às vezes a gente fica imaginando, poxa, o relatório de proteção, ele é uma coisa muito complexa, difícil de ser preparada. Não, é 7 etapas específicas, né? São 7 coisas que você pode até subtrair alguma etapa por o seu contexto não ser relevante. Em vias gerais, o seu relatório de proteção, o seu relatório de impacto, tem que demonstrar como que você inventariou os dados pessoais que você recebeu consentimento para tratar e como que você trata os riscos relacionados à privacidade desses dados. Enfim, esse é o relatório de impacto. Lembro, né? Eu vou deixar o modelo para vocês aqui. Ele não é uma forma de você simplesmente trocar o logo da empresa e deixar as informações que ali está para depois apresentar para a autoridade nacional. Não, você tem que descrever exatamente aquelas 7 etapas, como que você faz aí. Se ainda assim você sentir necessidade de auxílio, nós aqui da Santos e Gozeto estamos à disposição para treinamentos, orientação, consultoria. Uma outra coisa importante do relatório de impacto é que ele deve estar fundamentado, aquelas 7 etapas, no seu sistema de governança. Então, se você não tiver um sistema de governança, para nada serve aquele papel com um monte de coisa digitada. Eu espero ter sido útil, né, nessa aula, nesse webinar, com essas informações importantes. Lembrando que a fiscalização já começa em agosto, e independente do tamanho da sua empresa, independente daquilo que ela faz, todos terão que se adaptar a essa lei. Um forte abraço e até o próximo webinar.